Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a essa nova forma de ensinar, de aprender, e continuarmos interagindo uns com os outros, através do Colégio Eufenísia Freire. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programado para o primeiro semestre. Esse assunto é para a nossa primeira prova, ainda prova aberta. Bem-vindos, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Eufenísia Freire. Teremos atividades também sobre o assunto de interpretação de texto também. Espero que vocês gostem. E o nosso assunto, essa é a nossa terceira aula, via espaço virtual, o nosso assunto é pressupostos e subentendidos, que são bem cobrados, em interpretações de texto, em diversas provas. Toda prova, vamos assim dizer, precisa de interpretação de texto. E há elementos que nos ajudam a compreender melhor, a interpretar a compreensão e a interpretação do texto, na verdade. Então, vamos tentar aqui aprimorar um pouco essa parte que é de bastante utilidade no nosso dia a dia, nas nossas provas, nos nossos concursos, enfim. Sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá, pressupostos e subentendidos. Olha, a comunicação, ela pode sim ir além da palavra, Às vezes, as pessoas expressam algo, o texto traz alguma informação, tem a parte escrita, mas há informações que ficam além do texto, além da palavra ali propriamente escrita, propriamente comunicada, falada ali, no momento. Então, fica essa situação dos pressupostos, algo que é facilmente identificado, e o que está subentendido naquele texto, como eu posso interpretar, compreender, aquele texto. Então, é um assunto que eu vou abordar com vocês. Tem exercício nos módulos de vocês a respeito desse assunto. Também olhem lá no sumário de vocês, nos assuntos, lá do módulo, que tem também pressupostos e subentendidos para vocês aprimorarem mais essa parte de identificar o que está facilmente exposto no texto e o que pode estar de forma mais que exige um pouquinho de interpretação, de intertextualidade minha, de compreensão além do que está ali no texto. Não extrapolando o que está no texto, viu, gente? Cuidado. Há ainda um limite para isso. Há uma coerência, de fatos. Por exemplo, quando eu peço que vocês elaborem uma produção de texto, esse texto ele tem que ter coerência. Eu não posso expor informações em que não seguem uma coerência, certo? Então, os textos, a partir do momento que eu posso compreender, eu também não posso estar extrapolando que não foi realmente isso que está exposto no texto, mesmo que está além dessas palavras, certo? Vamos continuar. Olha, como eu disse a vocês, nem tudo fica de modo claro no texto. É verdade, isso é fato. Tanto é que quando tem provas de concurso, quando tem provas de interpretação de texto, e que é solicitado que a pessoa, que o participante, o aluno, o discente, tente marque a alternativa correta, incorreta, Então, nós temos que voltarmos para o texto e ver o que o enunciado pediu, Se a informação pode ser realmente uma daquelas alternativas, e há questões que informam que não pode ser nenhuma, Ou há questões que pedem
A1, A2 certa, A3 e A4, não é? Então, nós temos que nos atentarmos a essas formas de pedir e como a banca pede, né? Tem bancas que pedem de uma forma, utilizam nomenclatura, né, que é propriamente daquela banca, e às vezes vamos fazer uma prova e não sabemos disso. Então, podemos errar a interpretação, a compreensão do texto, simplesmente por não nos atentarmos como é que a banca pede, como é que é solicitado naquele texto, naqueles tipos de texto. Então, nem tudo fica de modo claro no texto, certo? Então, olha, quando estamos diante de uma leitura de um texto, isso implica que não podemos simplesmente ler sem verificar o que pode estar além da parte escrita, pois ficar apenas presas às informações explícitas, ou seja, é necessário interpretar o que está nas entrelinhas, o que pode o texto também trazer nessas entrelinhas, o que eu posso também compreender sem extrapolar o que não está no texto, o que o texto não trouxe, não é? Eu posso dizer que tiro nota ruim, a sala tirou nota ruim, até você, fulano. Ou seja, esse até deixou ali, né, que aquela pessoa habitualmente não tira nota ruim, não é? Ou seja, eu posso ainda dizer que a turma toda tudo bem, mas até fulana, não é? Então, mas aí não ficou claro se a prova foi difícil ou se os alunos não estudaram, né? Então, aí eu não posso já trazer uma interpretação sobre isso, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado para não extrapolar o que não foi dito, não é? Por mais que eu tente dizer que eu posso ir além do que está escrito, mas ir além do que está escrito de forma compreensível e coerente, certo? Então, temos que tomar cuidado, não é? Ao verificar essas partes, a parte do texto, a enunciados que pedem, né? Do primeiro ao quarto parágrafo, o primeiro parágrafo, o segundo. Então, eu tenho que retomar a leitura, verificar se tem elementos coesivos que informem essas situações que modificam o sentido, que esclarece o sentido, que adiciona mais o sentido, certo? Então, nós temos que ficarmos atentos a essas situações que estão nos textos, em tirinhas, nas diversas tipologias textuais, nos gêneros, né? Então, vamos prosseguir. Olha, eu tenho aqui uma tirinha, né? Aí o menino fala assim: a gente procura por boas notícias. É verdade, sempre procuramos por boas notícias, não é? Embora hoje os noticiários não trazem, não é, boas notícias, ou seja, só trazem o lado ruim, não é? Mas, vamos lá. Mas não é fácil de encontrar. Ele diz, ó, a gente procura por notícias boas. Porém, nós temos uma conjunção adversativa. Ela diz, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? E se nós não esperarmos, né, que as notícias boas apareçam? E se nós pudermos realmente dar o pontapé e fazer algo bom e virar notícia? Eu posso fazer as notícias boas acontecerem. É isso que o menino deixou bem claro, não é? Não é fácil você encontrar essas notícias boas, mas ele trouxe aí. E se nós fizermos, não é verdade? Então, isso está bem claro no texto, não é? Agora, o texto não disse quais são essas boas notícias que podem ser feitas, né? Aí cabe também do conhecimento, além de cada leitor, né? O que cada leitor pode estar fazendo de boa notícia todos os dias, não é? Por alguém, pela família, pelo vizinho, por quem eu posso fazer também acontecer boas notícias. Não esperar somente o noticiário estar ali trazendo boas notícias. Então, vejam que poderia, não é? Trazer informações
de que eu posso ir até o momento além das palavras, mas eu não posso extrapolar também, certo? O garotinho aí ele não disse quais seriam essas boas notícias, mas que podemos fazê-las, certo? Olha outra tirinha. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você... Aí ele diz, é óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Como você conseguiu errar essa? Veja que para algumas pessoas, né, aí você parte também do que cada indivíduo pensa, né, que pode ser importante. Né? É essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, veja, que aí são informações claras, não é? Bem óbvias, que o texto traz, né? É essencial a vida para viver, não é? A pessoa pensou, o adulto, né, disse que seria água, mas o menino disse que é amor. Então, vejam, que aí parte de uma situação que vai fazer cada leitor refletir um pouco, né, sobre essa situação do que pode ser essencial, o que não pode faltar a ninguém, não é? Talvez não é água, pode ser o amor, porque um pouco de água eu posso dividir com outra, não é? Então, vejam só, são interpretações, né, que eu não posso extrapolar no que está sendo escrito, certo? Nem o que eu posso estar trazendo de informação que não seja coerente para o texto, viu? Olha, então o que vem a ser um pressuposto? Né? Nós vimos exemplos, vimos algumas informações, né, sobre o assunto. Agora vamos ver o que vem a ser um pressuposto. Veja o exemplo. Olha, em Aracaju continua fazendo muito frio. Só que não, né? Só um exemplo, viu, gente? Só um exemplo. Aqui acontece um posto que é no momento em que a frase foi dita, né? O tempo em Aracaju estava frio. O posto é informação explícita, né? Olha, mas o verbo destacado demonstra uma informação pressuposta. Antes essa frase ser dita já estava frio, não é? Olha, em Aracaju continua fazendo frio. Ou seja, antes estava fazendo frio, não é? Antes já estava um clima assim, que eu posso me agasalhar mais, né? Melhor, não é? Então, aí são informações que são fáceis de identificar. A partir disso, eu posso ir para os enunciados, né, da questão e verificar qual a alternativa que mais é coerente, né, que responde de forma correta ao enunciado. Então, eu tenho que, ao ler, começar a raciocinar, pensar o que pode estar ali dito de forma fácil e o que pode estar de forma explícita, não é? Então, olha, aqui acontece um posto, né, que é no momento em que a frase foi dita, o tempo em Aracaju já estava frio. O posto é informação explícita, não é? Veja, mas aí lá o verbo, eu tenho que me atentar ao verbo. O verbo vai indicar a ação, o modo, o estado, não é? Que está a informação sendo passada e o que é de interpretação ali. Então, olho para o meu verbo e vejam, né? Veja, quando o verbo continua, né? Já traz que algo já estava acontecendo, na verdade. Olha, em Aracaju continua fazendo muito frio. Então, a informação aí
através do verbo é essa, que estava fazendo frio. Então, eu posso estar fazendo essas interpretações, não é? Eu não posso dizer, em Aracaju continua fazendo frio, porque estava quente, viu? Que aí não tem coerência, né? Embora Aracaju é uma cidade quente, nesse momento, nessa frase, nós estamos trabalhando com essa informação que estava fazendo frio, certo? Vamos prosseguir. Verificando os pressupostos. Olha, em um texto, os pressupostos não estão escritos totalmente, porém pode ser entendido de forma fácil, né? Através dos verbos, através de conjunções, né? Pois é uma expressão ou palavra contida nela que deixa entender, certo? No caso do exemplo passado, é o verbo, mas eu poderia verificar o exemplo outro, que era uma conjunção mas, né? Que deixa entender uma diversidade, né? Então, vejam que esses elementos, essas palavras, elas trazem essa informação não totalmente escrita, mas que deixa claro o que pode ser ali entendido naquele momento do texto, certo? Verificando os pressupostos. Fatos ou informações explícitas. Vamos observar. Olha, passei o dia todo em casa. O dia todo em casa. E estamos passando mesmo o dia todo em casa, certo? É um exemplo real. Porém, foi bom. Ou seja, o que é que eu posso informar aí? Olha, essa palavrinha aí, porém, que é uma conjunção adversativa, ela pode nos trazer muitas coisas. Vejam que passei o dia todo em casa também diz assim, que nem sempre você passa o dia todo em casa, né? Mas que nesse dia que você passou o dia todo em casa foi bom, né? Foi uma experiência boa. Eu passei o dia todo em casa. Esse tempo em casa foi bom, não é? Olha, informação pressuposta por conta da minha conjunção, né? Adversativa, porém. Né? Anotem aí, ó, conjunções, verbos, né? Eles trazem essas informações que podem acrescentar informações importantes para nós podermos entender e compreender e interpretar o texto, certo? Veja, a informação pressuposta, nesse caso, a conjunção porém mostra que geralmente o tempo em casa não é tão bom assim, não é? Veja que ele passa o dia todo em casa, né? Nem sempre é bom, mas porém naquele dia foi bom. Né? É uma conjunção adversativa, certo? Então, vocês têm que prestar atenção, têm que revisar as conjunções, que elas são importantes nesse emprego de ligar termos ou orações, certo? Verificando os pressupostos. Vamos verificar os pressupostos dessas frases. Vejam, gente, é um assunto que requer análise de algumas partes, certo? Então, é um assunto que requer um pouco mais de paciência, porque estamos trabalhando com interpretação, o que pode ser interpretado, o que não pode ser, certo? Então, o que está facilmente identificado no texto, na frase, né, no enunciado, e que requer um pouquinho de atenção, certo? Vamos lá. Vamos verificar o pressuposto dessa frase. Manuel parou de correr. É verdade que ele parou de correr. Agora veja a situação. Manuel, se ele parou de correr, significa o quê? Que Manuel corria antes. Não é verdade? E isso é uma informação que não foi dita na oração aí, na frase, né? Na oração não foi. Manuel parou de correr. Não foi. Mas veja que já dá para entendermos que ele corria antes, certo? Eu não posso dizer, nesse caso aí, que Manuel não corria, não é? Antes. Porque aí, quando ele falou parou de correr, é óbvio que um pressuposto, né? Um entendimento que posso compreender nessa situação é que Manuel corria antes, certo? Então, se tivesse alternativas, né, para você marcar, Manuel nunca correu, não é? Veja que aqui se encaixaria melhor, de coerência seria Manuel corria antes, certo? Olha,
Ainda que tenha chovido, esse feriado foi muito agradável. Veja o que eu posso interpretar daí. Que geralmente, com a chuva, as coisas não ficam muito agradáveis, não é? Mas ele disse que ainda que tenha chovido, esse feriado foi bom, foi agradável, foi legal. Ou seja, quando chove o dia não fica muito agradável, né? Você não pode sair, você não pode passear muito, né? Então, mas a chuva não incomodou no feriado. É isso que fica fácil de compreender no pressuposto, certo? Vejam esse outro exemplo. Quando chove, o dia não é agradável, né? Continuando o outro exemplo. Né? Vejam esse. Os funcionários não foram convidados para a festa de despedida do supervisor. Vejam que nesse exemplo, os funcionários, eu posso subentender, eu posso saber que um pressuposto, um fato que eu posso tirar que é facilmente identificado é que se os funcionários não foram convidados para a festa da despedida do supervisor, ou seja, eles esperavam ser convidados, já que eram supervisor deles, não é verdade? Eu posso compreender isso nessa oração. Vamos ver aqui esse exemplo. Atenção! O limite do texto deve ser o suficiente para extrair informações explícitas e implícitas. Aquela situação que eu disse a vocês. Eu tenho que tomar cuidado de verificar situações de que não são coerentes com o que está ali escrito. Eu posso ir além do que está escrito? Posso, desde que o que esteja além do que está escrito não seja algo que ultrapasse o limite da compreensão da coerência dos fatos ali no texto, certo? A interpretação é um nível mais complexo que a compreensão, isso é fato. Mas aquela requer está para ser realizada, né? Outro fato importante são os verbos, né? Os verbos depreender e inferir geralmente se associam à busca de informações implícitas em um texto. Então, lá no enunciado, né? Como eu disse a vocês, às vezes vocês perdem questões por coisas que não sabem mesmo. Não de não compreender, mas de que uma informação como o verbo depreender e inferir, ele busca as informações que estão implícitas em um texto. Então, isso é algo bem importante na hora de compreender e interpretar o texto, certo? Vamos ver esses exemplos sobre pressupostos ainda, certo? Vejam, os juros no Brasil continuam a subir. Isso é fato também, né? Mas é um exemplo aqui. Então, vamos ver qual é a informação explícita aí. O Brasil possui juros, né? Isso é verdade. Se os juros do Brasil continuam a subir, é porque o Brasil, né, tem esses juros. E qual é o pressuposto aí? É o verbo aí, continua. O verbo continua, né? Ele traz esse pressuposto, né? Ele traz essa informação de que explícita a informação. E uma informação implícita, os juros já estavam subindo, né? Por conta do verbo continuam, né? Ele deixa implícito também essa informação. Então, não foi escrito, gente, mas é algo compreensível, é algo coerente para podermos interpretar. Não é? Esses enunciados assim simples, eles nos ajudam a compreender estruturas mais complexas, não é? Porque agora você já, quando for ler o enunciado, quando você for ler um texto, você já vai verificar o verbo, já vai prestar atenção nas conjunções, né? Que informação a mais elas podem trazer. Não está escrito, mas eu posso compreender e interpretar, certo? Agora vamos ver o que vem a ser um subentendido. Olha, os subentendidos são as informações inusitadas no texto. Elas não aparecem escritas no texto, precisamos entender como ocorre o contexto, ou seja, o que está nas entrelinhas, né? É o que pode estar subentendido.
E o que é subentendido? Olha, tem uma música de Lulu Santos que é assim, ó. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. Com a ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Ou seja, o subentendido, não é? Vai estar lá no texto, não tem obrigação nenhuma de ocorrer, não é? É o que está nas entrelinhas daquele texto, não é? É algo mais, vamos lá, devemos desvendar de forma coerente, não é? E que não extrapolem de forma coerente, viu? Olha, vamos ver esse exemplo aqui. O subentendido aparece no contexto, né? No contexto, no diálogo, não é? Vamos ver esse exemplo, olha. Como o nobre colega faz para deixar seu dinheiro tão limpinho? Tão limpinho, não é? Aí ele diz, eu uso laranjas. Eu tenho que partir de um contexto de que, ora, ele não usa, não é? A laranja em si, a fruta, não é? Ele não usa, assim, a laranja, a fruta, para fazer uso. Aí eu tenho que saber dessa compreensão de mundo, não é? Para que dizer que laranja é uma pessoa que eu utilizo sem ela saber que estou fazendo coisas ilícitas, utilizando o nome dela, seja a casa dessa pessoa, seja a conta bancária dessa pessoa, certo? Então, na tirinha aqui, dá para entender aí o subentendido de forma de que eu tenho que ter uma compreensão da situação de mundo para poder identificar aí o que pode estar subentendido, o que está nas entrelinhas. Ele não disse, não foi, o que era laranja. Mas eu tenho que partir de um conhecimento prévio meu, um conhecimento, não é, que requer um pouquinho a mais. Então, subentendidos aparece aí no contexto. Não é? Está nas entrelinhas. Vejam que na tirinha trouxe até as notas, né? As notas verdes limpinhas ali, não foi? Então, ele disse, né? Como nobre colega sabe para deixar seu dinheiro tão limpinho? Aí ele disse, né, que usa a estratégia aí de usar as laranjas. Eu uso laranjas. Vamos ver outro contexto, olha. O que podemos inferir desses subentendidos nas tirinhas? Vejam, como resolver a dívida pública? É simples. Olha, ele colocou a mão ali, não é? No bolso. Ou seja, eu posso inferir que posso retirar esse dinheiro através de impostos, não é? Através de roubar aí, olha, através de botar a mão no bolso mesmo do contribuinte. Então, eu posso subentender também, está nas entrelinhas, né? E parte de um contexto de informações previamente estabelecida de conhecimento do leitor, né? Das pessoas, dos indivíduos, para compreender essa situação, né? Como vai resolver essa dívida pública? Ele já sabe, né? Ele já tem essa forma, né? De botar a mão no bolso mesmo das pessoas, dos indivíduos, sem que elas possam fazer algo. Não é verdade? Olha, os explícitos e implícitos, né? Os pressupostos e os subentendidos. Vamos ver outras informações, outros exemplos, para entendermos aí essa situação. Uma das causas da violência é a desigualdade social. Veja que neste exemplo eu vejo uma informação implícita. Na verdade, quando ele diz uma das causas da violência é a desigualdade social, ou seja, existem, né, outras causas de violência, não é? Mas uma das causas é a desigualdade social. Veja, informação implícita. Existe, no mínimo, outra causa para a violência. Na verdade, existe. Mas o texto disse que uma delas é o quê? É a desigualdade social. Pode ter outras. Mas tem a principal aqui que ele trouxe para a desigualdade social. Qual é a informação implícita? Não é?
Não há outra causa para a violência. A única causa é a desigualdade social? Não, né? Uma das causas da violência é a desigualdade social. Mas existem outras, né? Aí ele disse que aqui não vai, né? Essa informação implícita. Que não há outra causa para a violência. A única, ele não disse isso, certo? Não disse. Vamos ver aqui um exemplo na prática, certo? Do exercício. Na prática, é um texto, nós vamos ler aqui esse texto para identificarmos as alternativas, certo? Olha, a memória social, que vulgarmente se denomina tradição ou cultura, é sempre feita de uma história com H maiúsculo e marcada por momentos que permitem alternâncias, certas entre o que foi concebido e vivido como rotineiro e habitual, e aquilo que foi vivenciado como crise, acidente, festa ou milagre. Isso se deve ao fato de um homem ser o único animal que se constrói pela lembrança, pela recordação, pela saudade e se desconstrói pelo esquecimento e pelo modo ativo com que consegue deixar de lembrar. Na sociedade brasileira, como em muitas outras, o rotineiro é sempre equacionado ao trabalho ou a tudo aquilo que remete a obrigações e castigos, a tudo que se é obrigado a realizar ao passo que o extraordinário, como o próprio nome indica, é fora de comum e, exatamente por isso, pode ser inventado e criado por meio de artifícios e mecanismos próprios. Cada um desses lados, tal como as duas faces de uma mesma moeda, permite esquecer o outro. No entanto, tanto a festa quanto a rotina são modos que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se concretamente, deixando ver a sua alma ou seu coração. Aí diz de quem foi, né? De quem é o texto. O que faz o Brasil, Brasil. Rio de Janeiro, né? De que ano é da Petá. Vamos para as alternativas. Há elementos no texto que permitem a seguinte inferência. Vamos ver. Letra A. A memória de fatos relacionados à vida privada é irrelevante na dinâmica da sociedade. Bem, o texto na letra A, ele infere, né? O texto não traz essa inferência sobre a relevância da memória de fatos. Então, não pode ser a letra A, né? Quando ele diz a memória de fatos relacionados à vida privada é irrelevante, né? Ele não infere sobre essa relevância no texto, certo? Não traz essa irrelevância. Ou seja, não é irrelevante, não é? Ele não traz isso. Na B, o ser humano é o único animal dotado de memória. Ele diz assim, o ser humano é o único animal dotado de memória. Aí ele diz, o homem é o único animal que se constrói, né? Pela lembrança. Não é? Então não pode ser a letra B. Na C, mais do que obrigação, o trabalho representa castigo. O trabalho representa isso no texto? Não, né? O trabalho representa igualdade, obrigação, não é? E castigo, não é? Mas ele diz que no trabalho, na letra C, mais que obrigação, o trabalho representa castigo. O trabalho representa igualdade, né? Obrigação e castigo. E não mais obrigação. Ele também traz igualdade. Na D, ele diz assim, o hábito pode momentaneamente ser relegado a segundo plano em favor da invenção e vice-versa. Na E, aspectos pragmáticos e rotina são priorizados em todas as sociedades. Olha, a dele diz que o hábito, a rotina, né, pode momentaneamente ser relegado a segundo plano, né, em favor de intervenção, né, de festas e vice-versa. Então, aqui é mais coerente aí ao texto, é a letra B. Vamos ver a letra E, porque não é.
Ele diz aspectos pragmáticos e rotinas são priorizados em todas as sociedades. Ele diz assim que não infere sobre esses aspectos pragmáticos e rotinas não abarca todas as sociedades, né? Porque ele diz que aspectos pragmáticos e rotinas são priorizados em todas as sociedades e não são em todas as sociedades, né? Não é em toda a sociedade que é utilizado aí, apenas na sociedade brasileira, que foi o que o texto informou, certo? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês a situação de pressupostos e subentendidos. No módulo de vocês tem exercícios sobre esse assunto, façam, revisem, revejam as aulas, anotem no caderno de vocês, o que é pressuposto, o que pode estar entendido, o que pode estar subentendido, o que pode estar além das palavras, entre linhas, o que pode ser compreendido de forma coerente. Não esqueçam, essas situações têm que estar coerentes e elas têm que estar também de forma que não extrapole o que foi dito também no texto. Cuidado! Então, uma das características que nós vimos que podem estar de acordo com o verbo, de acordo com conjunções, de elementos coesivos, que trazem informações além do que está ali escrito, mas que é coerente numa interpretação de texto, certo? Então, desejo a vocês que todos estejam bem e que estudem, revisem, façam atividade. Vai ter também atividade extra na plataforma sobre esse assunto para vocês e que espero que tenham gostado da aula e que vamos nos ver na próxima aula, certo? Então, até em breve.